Boa noite, sejam todas bem-vindas. É um prazer receber você aqui, Jaqueline. E hoje o nosso tema é Em qual armadura estás presa? Então, fique à vontade para você se apresentar e começar a falar do seu tema também. Seja muito bem-vinda, tá bom? Ok, ok. Deixa eu abrir aqui minha câmera, só um pouquinho. Ah, olá, olá. Deixa eu minimizar aqui. Ok. Prazer estar aqui, galera. Um prazer gigante estar com vocês. E eu quero. Gente, peraí. Eu desliguei minha tomada aqui. Só um pouquinho. Eu desliguei a tomada para trocar o computador de lugar e agora que eu percebi que está desligado. Resolvi. E Você vai compartilhar a tela também, né? isso. Ah, tá. Eu deixei uma opção aqui que é múltiplos, daí dá para você compartilhar, tá bom? Oiê! Olá, tudo bem? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jaqueline. Tudo bem, Maria? Prazer em conhecê-la. Eu sou aqui de Rondônia. Nossa, Sou, que legal! sou de Rondônia. Sou mentora, sou escritora, né? Tive o prazer de escrever 2 livros. O meu público em especial é o público jovem. Eu trabalho com mulheres, mas esses 2 livros em especial escrevi mais para um público mais jovem. Diante dos desafios que nós temos observado aqui na nossa região, eu trabalho, sou cristã, né, cristã evangélica, e eu trabalho no meu estado com jovens. E diante de todos os desafios que eu vi, eu optei por escrever um livro para as moças, né, a partir de toda a minha vivência, a minha história. Eu tenho 4 filhos, sendo 3 de sangue, um, né, e mais um que a gente tem. E passei algumas dificuldades, de 5 gravidez tenho 3. Passei bastantes desafios com a minha filha mais velha, quando ela desenvolveu a depressão e ela optou por comportamentos suicidas, então foi muito complexo, foi muito difícil. E então eu passei a perceber o quanto os jovens desenvolvem emoções tóxicas a partir dos comportamentos dos pais. E vi assim os jovens se distanciando muito. Claro que eu já sempre eu trabalho desde 2012, né? São 10 anos trabalhando nessa área, especificamente com essa área, e já vimos muitas coisas. O que eu não tinha entendido era exatamente de que forma os pais poderiam prejudicar. Então, eu escrevi esse livro para essas meninas. E quando eu comecei a apresentar, aí os rapazes falaram assim, mas e a gente? Então, vamos escrever um novo livro. Então, o primeiro livro é O Brilho Raro. Gente, não trouxe nem para mostrar para vocês, mas é O Brilho Raro, onde eu falo sobre Esther, eu conto a história sobre Esther, da Bíblia. E o segundo livro eu falo sobre José. Então, são 2 narrativas, uma voltada mais para que os rapazes possam entender que também houveram homens que tiveram dificuldades, que tiveram desafios, tanto emocionais quanto intelectuais, mas que puderam vencer. A partir de tanto um quanto o outro, optaram por comportamentos e atitudes diferenciadas para vencer as suas adversidades. Estou escrevendo o terceiro livro agora, onde eu falo sobre emoções, e aí sim, esse é para mulheres. Que legal. Especificamente, vou falar aí mais das emoções das mulheres, né? O que que eu tenho observado aqui, para entender um pouquinho? Que eu tenho 40 anos e eu tenho percebido que quando eu trabalho com meu filho de 9 anos, com a minha filha de 15 anos, eu consigo trabalhar com eles. A minha mais velha tem 23, né? O outro tem 22. Hoje é aniversário
aniversário dele, faz 22 anos, e eu percebo o quanto a gente consegue moldar esses adolescentes, os jovens, as crianças. Mas quando nós partimos para as mulheres e homens, a partir dos seus 25 anos de idade, já há uma resistência, há uma dificuldade de se permitirem viver o processo. Então, por isso eu optei por começar pela mocidade. Então, eu trabalho bem mais com jovens do que com o público mais velho. Ministro para públicos mais velhos, sou treinadora, sou palestrante. Hoje eu ministro 5 treinamentos do Paulo Vieira. Vocês conhecem o Paulo Vieira, né? Febracis. Eu ministro 5 livros dele, sou ministrante autorizada. Então, também para um público mais velho, né, mais empresários, porém, o que eu gosto de verdade é essa transformação dos mais jovens, porque eles são menos resistentes às mudanças. Eu falo isso de mim mesma, porque quando eu iniciei o processo de transformação do desenvolvimento da inteligência emocional, eu me via muitas vezes assim, batendo a cabeça, não quero, não é assim, não funciona dessa forma, e atrasei bastante o processo por causa deste pensamento. E já quando nós trabalhamos com um público mais jovem, eles se permitem, né, viver essas emoções. Então, por isso que quando você falou comigo, assim, a primeira coisa que me veio foi: em que armadura estás presa? Eu me vi presa numa armadura terrível e este nome veio a partir do livro, aquele livro, não sei se vocês já leram, O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro, se vocês não leram, por favor, leia. Esse livro é sensacional. Um livro maravilhoso, pequenininho, uma leitura rápida, mas com uma profundidade absurda. Então, eu me vi presa em armaduras de crenças limitantes, armadura de pensamentos, de culturas muito arcaicas em relação a algumas situações, e percebi o quanto eu sofri e o quanto eu fiz a minha família sofrer, porque o comportamento da minha filha só chegou a esse ponto a partir dos comportamentos que eu e o pai dela tivemos, né? Mas não é sobre pai nem mãe que eu vou falar hoje, é sobre nós mesmos, mulheres. Eu só quis trazer isso porque, por que tá falando isso, né? Não é apenas a partir do que eu vejo, mas é a partir daquilo que eu mesma vivenciei. E aí eu queria trazer aqui, eu começo sempre com um versículo que eu amo, João 10:10, que diz que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Esse versículo é fenomenal. E eu gostaria, né, de começar perguntando assim, quem aqui acredita sinceramente que vai realizar os seus sonhos mais ousados? Uau! Vocês têm uma caneta e um papel? Ok. Então eu vou pedir para vocês, duas que estão aí ligadinhas, escreverem os 3 sonhos mais ousados que você tem, mas não apenas escrever. Eu gostaria que você fizesse um desenho na frente de cada sonho que fosse a representação, que você entendesse, ó, esse aqui é o meu sonho representado num desenho. Dá um exemplo aí de um sonho usado. Pois é, não posso, aí o sonho é teu. Como é que vou, hein? Os Olha sonhos só, mais ousados. quando eu Jesus. falo de sonhos ousados, é porque o sonho ele não pode ser de outra pessoa. Ah, o meu sonho é que o meu filho se forme em medicina. Ah, o meu sonho é que a minha filha. Então, esse sonho não é teu, né? Esse sonho é do outro. Talvez o outro não queira. Qual é o teu sonho? Ah, Jaqueline, o meu sonho é pular de paraquedas nua. Tá tudo certo. Eu morro de medo de alturas, então, mas se tu quer pular, uau, sabe? Então, sonho ousado. É nesse momento, né, pensar quanto de dinheiro eu tenho, se não tenho. É aquele sonho que
eu preciso realizar, eu preciso, antes de morrer, realizar isso para o meu próprio crescimento. Quando a gente era criança, nós tínhamos muitos sonhos, ficamos adultos e muitas vezes nós paramos de sonhar. E aí você quer que desenhe na frente, é isso? Isso. Enquanto você desenha, tem que ir fazendo sentido para você esse sonho. Eu vou lhes dar 2 minutos. Aqui já fiz meus 3. Ok? Pronto, terminei. Ok. Ficou muito bom o desenho. E eu pergunto para você, qual foi o sentimento? Ah, foi diferente, sabe? Eu nunca imaginei assim, um sonho ousado que eu tivesse assim. Eu geralmente é mãe, a gente pensa já no filho, né? Pensa no, na família. A gente nunca pensa na gente. Eu acho que é tão difícil assim, eu achei até difícil colocar um sonho, mas é algo que eu quero muito, assim. Três, não sei se eu consegui desenhar os três. Terceiro, acabei envolvendo a família, mas tudo bem. O primeiro é um sonho meu mesmo. Uau! O que não pode é depender dos os outros sonhos. Se imagina que eu vou falar assim, ó, imagina que o meu sonho é fazer uma viagem, é conhecer Paris. E dentro desse sonho eu quero que o meu marido vá comigo, né? E ele olha para mim e diz assim: Mas eu não quero ir a Paris, não gosto de Paris. Eu tenho que entender que se eu viajar sozinha, eu vou realizar o meu sonho? Se sim, positivo, porque é quando eu não vou me frustrar. Então, o marido não quis ir, não pôde ir de última hora, teve um problema, e eu então tive que viajar sozinha. Os filhos não puderam ir, mas eu realizei o meu sonho de conhecer Paris. Então, esse sonho está positivo. Mas assim, se eles não forem, então não tem sonho. Aí esse sonho ele pode te frustrar. Entendi. Nós estamos falando de emoções, é só para entender o que acontece quando nós colocamos nossos sonhos dependendo de terceiros. Fala, Daniele. Bom, o meu eu coloquei aqui também. O primeiro eu pensei numa realização profissional. O segundo foi também em relação a uma casa, que a gente tem um sonho de uma casa. E o terceiro foi sim de uma viagem, que é uma viagem também que vai envolver a família, que dos dois lados a gente quer realizar esse sonho. Então, tá bem interessante. Mas é que nem você falou, né?
não pode depender de alguém, né? Mas esse aqui, ele não tá Isso. dependendo de alguém, né? Já é um sonho já Certo. bem do início. Mas eu me senti Ok. bem escrevendo, me senti bem assim. Acredito que isso não vai demorar muito para acontecer. Show de bola. O que que acontece? Quando você sonha e você se dá o trabalho, se você se dá o tempo de escrever esse sonho, nós desenhamos esse sonho. O que que acontece? O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário, tá? Por isso, muitas mulheres ciumentas começam a dizer que o marido está traindo ela. E ela vai começar a ver. Ela vai começar a ver o marido olhando para outra. Ela vai começar a ver o marido sendo indiferente com ela. Porque o nosso cérebro, ele não, de verdade, ele não diferencia o que é real do que é imaginado. Então, quando você desenha aí essa viagem, ele gera uma emoção. E essa emoção passa uma comunicação para o teu cérebro. É uma emoção. E o nosso cérebro é como se fosse um software. E quando ele é bem cuidado, bem tratado, com alimentado com boas emoções, ele vai girar dessa forma. Então, toda vez que você tem boas emoções, ele capta a informação e ele começa a girar em torno daquele processo. E mesmo que inconsciente, você vai dizer, talvez bem assim, talvez já tenham dito. Uau, que coincidência! Meu Deus, parece um negócio. Eu pensei numa coisa e algo e tal coisa assim aconteceu. Na verdade, o nosso cérebro é extremamente inteligente e ele consegue nos conduzir, mesmo que nós nem prestamos atenção, na direção daquilo que nós desejamos, certo? Por isso, nós trouxemos esse título, que é o destravamento das emoções. Então, nós vemos aqui, ó, os medos reais que nos protegem dos perigos, é um tipo de medo que nós temos. Já os medos irreais são criados pela mente e te impedem de explorar todo o seu potencial. Então, agora, eu tenho um sonho, é um sonho ousado, é um sonho extraordinário, é um sonho maravilhoso, só que aí eu começo a ter medo. Quando eu começo a ter medos reais, o que são medos reais? Ah, eu quero construir uma casa com 300 mil, 400 mil, eu construo a casa que eu desejo. Pronto. E aí eu começo a pensar, poxa vida, será que eu pego 400 mil emprestado? E aí o cérebro dá um alerta. Cuidado, como você vai pagar? Positivo. Aí você faz os cálculos, você sabe que é possível você, no seu trabalho, você aumentar a sua renda e você pagar. Vai apertar um pouquinho? Vai, mas você vai conseguir. Os medos irreais começam a dizer para você: você não pode, você não consegue, você não é capaz, não tem jeito. Lembra aquela vez que você falhou? Lembra aquela vez que o seu nome foi para o SPC? Lembra aquela vez que o cheque voltou? Lembra aquela vez que você passou vergonha? E aí o teu cérebro começa. E ele começa todas as lembranças de dor que você teve em relação ao dinheiro ou a uma conquista, ele vai jogar tudo na sua cara. E aí, lembra? O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado. Se você não blinda a mente aqui agora, rápido, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Você cria medos irreais. E aí, quando você cria medos irreais, você tem emoções. Qual é a emoção que é gerada nesse momento? Vai depender muito do perfil comportamental, vai depender da experiência de vida, vai depender da sua cultura, vai depender de tudo isso, ok? Vamos pensar num caso genérico. Então, uma pessoa que ela é colérica e ela já sofreu muitas vezes a perda financeira. Diante desses pensamentos, ela vai travar. Ela vai travar e ela não vai prosseguir. Uma pessoa mais dominante e mais melancólica. Essa pessoa vai ser agressiva, ela vai estar com tanta raiva que ela vai desenvolver esse sentimento tóxico dentro de si. E a probabilidade é que ela fique uma pessoa grosseira no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque ela está com muita raiva, porque não pode conquistar, ou pelo menos ela imagina que não pode. Então, isso são comportamentos. Um conforme, por exemplo, um conforme colérico, ele vai ficar da seguinte maneira: ele vai ficar
extremamente protetor, protege a si mesmo o tempo inteiro, inseguro ainda mais do que ele já é, e tem medo até de comprar um picolé. Só para nós entendermos o que emoções podem causar nas nossas vidas. E sabe qual é o nosso maior problema? Eu não consigo, né? Não dá para não voltar nos filhos. É que quando nós vamos alimentando isso, durante a nossa juventude, a nossa adolescência, juventude, passamos para a fase adulta, nos casamos, temos filhos, inconscientemente, e às vezes consciente, nós passamos isso para os nossos filhos. E muitas vezes nós não entendemos por que os nossos filhos são tão medrosos, são tão agressivos, são tão raivosos. Por que ele é assim? Eu eduquei com amor. Só que a nossa comunicação não verbal, ela é muito pior do que a nossa comunicação verbal. Ela é a mais perigosa de todas. A comunicação verbal, não verbal é a mais perigosa. Ela é muito mais perigosa do que a comunicação verbal. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu exponho, aquilo que eu trago à tona, o outro já sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas aquilo que eu não falo, mas eu só demonstro com o meu corpo, com o meu rosto, isso é extremamente perigoso, porque o outro fica imaginando o que pode vir a ser aquele comportamento, tá? Então, é só para nós entendermos que quando eu não destravo as minhas emoções, eu não trabalho com as minhas emoções, eu não compreendo de emoções, eu não compreendo de perfil comportamental, eu não compreendo de temperamentos, eu vou sofrer muito, vou levar a minha família a sofrer, muitos casamentos são destruídos ou permanecem ali, mas permanecem cheios de dores, cheios de conflitos e confrontos todo o tempo, ou seja, não são felizes, geram filhos inseguros, filhos arrogantes, filhos altamente protegidos, então, ou filhos que se sentem abandonados, e esse casal nem percebe que está tendo esse tipo de comportamento. Um dos sentimentos tóxicos mais terríveis e mais existente na população, no ser humano, é o sentimento de rejeição. Esse sentimento, que virou uma crença em muitas pessoas, eu não sei vocês, mas eu já sofri muito com essa crença de rejeição, sofri absurdos, absurdos mesmo. Eu posso dizer para vocês que eu liberta mesmo disso tem uns 5 anos. Então, 35 anos da minha vida, eu vivi com o sentimento de rejeição. Por mais que eu não falasse, eu sentia demais. E como é que eu sentia e eu percebo isso? E aonde eu estou vendo isso hoje, gente? Eu vejo isso na minha filha de 15 anos. E eu só caiu a minha ficha, assim, há pouco tempo que a minha filha estava tendo comportamentos de rejeição, porque era um comportamento que eu tinha não verbal. Então, eu imagino que mesmo não falando, eu transmiti algumas informações para ela. E agora, ela chega e diz para mim assim, ai, mãe, a professora não gosta de mim, os meus colegas não gostam de mim, e eu não acredito que seja desse jeito, mas ela está vendo. Então, eu vou ter que trabalhar com ela, aliás, já iniciei esse processo do desenvolvimento emocional da de 15 anos, por quê? Para arrancar esse sentimento de rejeição, né? Então, olha só, rejeição, só para trazer a nossa memória, o que que é? É uma decepção, uma expectativa frustrada, falta de apoio físico, psicológico ou emocional, que podem ser caracterizados como uma rejeição. E pode acontecer dentro de empresas, também no aspecto pessoal. Porém, a rejeição, ela vem ela começa a partir da infância. De 0 a 12 anos são formadas essas crenças limitantes. Porque nessa fase é que as crianças, elas sugam tudo que elas podem de 0 aos 12. Tudo elas sugam da gente. Então, se nesse período nós temos crenças limitantes, com certeza, em determinado momento da vida delas, em que idade? Não sei. É quando um gatilho mental for ativado, ela ativa também a crença limitante da rejeição, né? E aí, por exemplo, ele pode acontecer no fim de um relacionamento, numa demissão, depende muito de como foi o impacto dela, como foi que ela recebeu essa crença. Se ela recebeu debaixo de um forte impacto emocional, uma cena que ela visualizou ou que ela sentiu, qualquer gatilho que aconteça no futuro, em determinada idade,
que ela se linke, consciente ou inconsciente, a uma situação vivida no passado, ela ativou o gatilho de rejeição e a partir dali começa todos os problemas na vida dessa pessoa. Infelizmente, muitas das mulheres hoje têm esse sentimento de rejeição, têm essa crença de rejeição, e o que elas têm feito? Problemas conjugais, problemas com os filhos, problemas relacionais, que é o quê? É o social dela. Aí ela tem problema espiritual porque ela não consegue se relacionar 100% com Deus, porque ela exige tanto de Deus que ela acha que Deus também não atende à expectativa dela. Ou seja, até Deus rejeita ela, porque aí são muitos pensamentos. Eu sou incapaz, eu não sirvo para nada, eu sou insignificante, eu não sou importante. E aí começa. E aí a variação de pensamentos é absurda. Não dá aqui, se eu for falar, vamos ter aqui pensamentos N's aqui. Já tiveram algum desses? É terríveis, são terríveis, já tive demais. Ninguém gosta de mim aqui, eu não caibo aqui, esse lugar não é para mim. Quantas vezes eu me senti inadequada ao ambiente, tá? Então, assim, eu ministro, gente, na igreja, tem 19 anos. Agora você imagina, eu só fiquei liberta da rejeição há 5. Durante 14 anos, eu ministrei. Nunca rejeitei uma oportunidade, mas muitas vezes tive vontade. Ah, você vem ministrar na nossa igreja para as mulheres, vem ministrar para as crianças, vem ministrar para os obreiros. Vocês não têm ideia quantas vezes eu desejei falar não. Porque eu pensava assim, para que eu vou lá? Olha os pensamentos. Não adianta eu ir lá. Eles nem gostam de me ouvir. Olha para você ver como que a crença da rejeição é desgraçada. Se alguém te convidou, é porque quer que você vá. Por que esse pensamento infeliz dizer que eles não gostam de você? Por que alguém ia te convidar se não gostasse de você? Mas, infelizmente, a crença de rejeição, ela traz esse tipo de pensamento. Sabe, assim, eu estar no ambiente e outras vezes eu ia, aceitava, toda feliz, toda empolgada, a crença não vinha. E quando eu terminava a ministração, que eu ia, entrava no carro para ir embora, os pensamentos começavam a me dizer bem assim: nossa, você viu que eles não gostaram, né? Você viu que eles não gostaram. Gente, isso é muito difícil. E ficarmos presas a esse tipo de emoção, ela é destruidora. E aí, sabe o que eu ouvi? Eu casei a primeira vez aos 16 anos. E quando eu tinha 18 para 19 anos, o meu marido olhou para mim e disse assim, meu ex-marido: Jaqueline, eu sou muito jovem para estar casada. Eu vou viver minha vida. Eu falei, o quê? Não tá na hora de eu casar. Nós tínhamos uma filha de 2 anos. Aí eu falei, fazer o quê? Vou amarrar ele no pé da cama? E ele foi embora. Nós não brigamos, nós não discutimos. Ele disse exatamente isso. Eu sou jovem, então eu vou embora viver minha vida. E ele foi embora. Passou um ano e um pouco, eu conheci o meu atual marido, nos casamos. E hoje eu entendo que era a crença de rejeição. Nós temos 20 anos de casar. E eu entendo, assim, quando eu entrei naquele casamento, eu me senti rejeitada, porque aí o meu ex-marido, quando foi embora, falou bem assim para mim: você não vai implorar para mim ficar? Aí eu falei, é para me implorar? Você disse que vai embora, que não quer ficar casada. Você quer que eu... Eu não entendi. Eu sempre fui muito, assim, lógica, tá? Então, para mim é muito lógico algumas coisas, assim. Por mais que eu ame, eu não vou ficar com pensamento, porque não faz sentido para mim. E aí eu falei assim, é para me implorar? Você disse que vai embora. Aí ele olhou pra cara e falou assim, ah, você tá tranquila achando que você é aquela novinha que eu casei. Nenhum homem vai querer uma mulher com filho, Jaqueline. Lembra que eu disse que eu já tinha o gatilho da rejeição? O meu ex-marido não só estava indo embora, ele deixou uma palavra para reforçar a crença de rejeição. Eu tô indo embora, ou seja, sentimento de abandono. Eu fui abandonada, né? Lá na minha infância. Isso eu só fui entender aqui, pelo meu pai. Então, meu pai me abandonou. Agora,
o meu marido me abandonou. E deixa essa frase bonita para mim. Então, quando eu caso agora, eu já entro num relacionamento com sentimento de rejeição. Então, eu fazia de tudo para estar sempre agradando o meu marido, porque eu tinha uma filha e eu tinha toda a preocupação com ela. Isso era muito terrível, muito terrível. Até que a ficha caiu e eu parei com esse comportamento, mas graças a Deus, dentro de um padrão com sabedoria, continuo casado com meu marido, né? Mas tivemos bastante problemas por causa dos pensamentos. Então, muitas vezes, eu chorava sozinha, eu passava mal sozinha, porque se ele falasse uma coisa assim, que ativasse o gatilho de rejeição, eu já ficava muito chateada. Só que eu não brigava. Quando ele saía para trabalhar, eu chorava. Aí eu chorava muito. Eu era muito magrinha, porque então eu entendi que eu tinha uma depressão, e eu era muito, muito magrinha mesmo. Eu pesava 48 quilos, gente. Eu tenho hoje 70 quilos. Pesava 48 quilos. Era muito magrinha. E aí eu fui entender. Então eu não gostava, eu não comia, porque eu estava sempre achando que as pessoas estavam comigo por dó, por pena. E isso é uma coisa terrível, terrível. E eu vejo muitas mulheres que têm esse comportamento, né? Então, assim, é, tem até essa que eu trouxe aqui, que diz assim, ó. Se a rejeição ocorre como resposta a algo, vale destacar que muitas pessoas têm medo da rejeição, antes mesmo que ela aconteça. Como resultado disso, criamos bloqueio para ações e pensamentos que poderiam estabelecer situações completamente diferentes. Exatamente isso. O que nós fazemos? Ok. Então, o que acontece? Eu crio tanto problema que eu imagino uma situação e já me aprendo a ela. Talvez nem ia acontecer aquilo. Mas eu me travo de uma forma tão terrível, que eu nem me permito vivenciar, seja o positivo ou seja o negativo, diante daquilo que está acontecendo. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos nos levam a coisas e resultados, a atitudes, a comportamentos e ações que não fazem parte. Muitas de nós achamos que é quem eu sou. Não, eu sou assim mesmo. Ninguém é assim. Quando Deus nos criou, quando nós nascemos, vocês são mães também, assim como eu. Quando você olhou para o seu bebê, você olhou para ele, né? Meu Deus. Você olhou para ele e disse assim: nossa, que cara de bandido que ele tem. Olha o comportamento dessa criança, parece um bandido, parece um ladrão, parece um assassino. Quem disse isso para um filho bebê? Eu imagino que nem o bandido, eu imagino que nem o assassino ele diz uma coisa dessa. Porque é tão perfeito aquele ser, é tão maravilhoso, é tão divino, que ninguém olha para uma criança e tem um pensamento ou tem uma palavra como essa, né? E pelo menos eu espero que não, misericórdia. E então nós nascemos dentro da perfeição que Deus nos permitiu. Então, nós não nascemos com esses defeitos, nós não nascemos com sentimento de rejeição, nós não nascemos raivosos, nós não nascemos irritantes. Não, ninguém nasce assim. A maioria das crianças que são amadas, que vivem dentro de um limite, de um padrão de respeito, pode ver que o comportamento dela